Não, então deixa o cara ficar te difamando, te atacando. Ô, Henri Bugalho, vai, para, nem você acredita nesse papinho aí. Mesmo que seja tangencial, mas ele tem um histórico ali, junto com o Arthur Duval, junto com o movimento. Então, assim, ele sentiu que foi uma traição às ideias, às bandeiras que eles levantavam. E ele tem direito de apontar isso, ele tem direito de vir diariamente aqui e falar, olha, é um bando de hipócritas. É um bando de hipócritas que passou ano questionando o mau uso de fundos públicos, o mau uso de dinheiro público, o fundo eleitoral, para a campanha eleitoral, para eleger esses políticos médicos que estão no Brasil, na retórica dele aí, possivelmente, e agora eles vão fazer a mesma coisa. Então, assim, são um bando de hipócritas. Ele tem esse direito de falar isso e pode vir todo dia falar isso se quiser. Então, assim, eu nem sei se o MBL confronta muito isso, né? Essa acusação de hipocrisia. Eu acho que eles tentaram falar, mas... Não, a gente só falou isso durante anos. Você vê como você não sabe o que você está falando. Uma coisa é uma crítica, outra coisa são xingamentos, mentiras, ilações, acusações falsas. Eu acho que eles tentaram falar, mas no fim das contas soa falso. E por outro lado, o MBL também tem direito de mudar de ideia. Então, assim, são duas coisas distintas, né? Uma coisa é a acusação de hipocrisia, que é um fato, aqui é hipocrisia, né? É como se tem um partido que passa anos defendendo a causa trabalhista, e quando tem uma reforma trabalhista que vai prejudicar os trabalhadores, esse partido vota junto para prejudicar os trabalhadores. Isso é hipocrisia. Você se elege com base no discurso, e aí quando você chega no poder, você vira o cabeção e você passa a prejudicar aquele grupo que você... Que não foi o que aconteceu com o MBL. Quem votou na gente em 2024 sabia da decisão sobre o fundo eleitoral. Supostamente apresentava. Então, é isso. Hipocrisia. É quase uma má-fé política. Então, ele tem direito de criticar isso. Do mesmo modo como o MBL tem direito de mudar de posições também. Então, assim, é hipocrisia? Até é. Mas também é pragmatismo. Ou seja, a gente tentou construir um movimento sem dinheiro público. Não deu certo, ou não deu tão certo quanto a gente esperava. A gente construiu um movimento sem dinheiro público. O MBL será e continuará sendo um movimento sem dinheiro público. Até porque eu nem sei se isso seria possível. Você está falando agora sobre um partido com uma realidade completamente diferente. Esperava. A gente compreende que nesse processo aqui, nessa disputa política, só com dinheiro mesmo para valer que a gente vai conseguir disputar com outros partidos. Então, assim, o MBL, talvez por pragmatismo, tenha compreendido que a gente precisa do fundão para poder eleger nossos candidatos. Senão a gente nunca vai ter igualdade de disputa contra, sei lá, contra o MDB, contra, sei lá, o PSL, contra o PT, contra outros partidos que já estão mais consolidados na disputa, né? Então, assim, talvez seja uma compreensão do jogo real da política, que nunca é bonito o jogo real, nunca é tão legal assim. O jogo real é sujo, é feio, é esquisito, é desconfortável, é hipócrita também. Então, assim, pode ser que eles tenham mudado de perspectiva porque, bem, a gente compreendeu agora como as coisas são. Temos lá alguns políticos eleitos, lá o Kim Kataguiri, não sei o que lá. Então, assim, o jogo é complicado, o jogo é feio, então a gente não pode ficar agora adotando princípios abstratos sobre como é política no Brasil, sendo que o jogo real é o buraco mais embaixo. Então talvez essa compreensão tenha levado a essa reversão de posição. Então, assim, nesse embate aqui, o Nando Moura tem razão. Ele tem razão em questionar a hipocrisia do MBL, e eu não sei se o MBL tem razão em mudar de posição, mas eles têm esse direito também. Eles podem, qualquer pessoa pode rever suas posições. Aí entra o outro aspecto, que é mais complicado, e aí eu acho que o Nando Moura talvez tenha passado Caramba, depois de 12 minutos e meio vai entrar um outro aspecto aí. dos limites e pode se ferrar por causa disso, que é de acusar o MBL de algumas coisas, né? Então, no vídeo recente que ele fez sobre o MBL, ele acusou o MBL de nepotismo e de uso, né, do fundo eleitoral para financiar esse partido novo do MBL. E daí são acusações mais graves, né? Então, assim, Que é uma burrice gigantesca, né? Usar o fundo eleitoral para financiar o partido. Assim, uma burrice extrema, mas eu já expliquei isso no último vídeo, pra quem quiser ver, mas basicamente ele tá dizendo que uma pessoa que trabalhou numa campanha, foi paga pra isso, essa pessoa foi responsável por financiar o partido, sendo que essas pessoas sequer doaram R$1 para o partido. O que também não haveria nenhum problema. A pessoa faz o que quiser com o dinheiro dela. Mas nem isso ela fez. Então é factualmente mentira. Novamente. E o cara tá dizendo que o cara tem direito de fazer isso. Não, tem direito de ser processado por ser um mentiroso contumaz. Esse é o direito que ele tem. Então, assim, acusação de mau uso de dinheiro público. Então, no caso do nepotismo também, né? Mas embora não seja bem o caso ali. Porque ele denuncia que a estrutura do partido, né, os dirigentes do partido, tem vários familiares do Mamãe Falei, tem vários familiares do Renan Santos. Ou seja, é um cabide de emprego de parentes do MBL. Sim, é um cabide de emprego numa associação de direito privado que não recebe nenhum tipo de recurso e das quais essas pessoas sequer são remuneradas. Nossa, realmente. Ô, Henri Bugalho, você tá tentando fazer um vídeo aí, né? Sou moderado, equilibrado e tal, mas você não sabe do que você tá falando. É uma acusação grave, embora o nepotismo não proceda nesse caso, mas é uma acusação que pode levantar Pelo menos ele sabe que não procede, mas beleza. suspeitas, porque você tem esse apadrinhamento, né? Você põe lá tua cambadinha, tua galerinha, lá teus amiguinhos, todo mundo vai ganhar um trocado, no fim das contas, com base ali na performance do seu partido, né? Com base numa performance que não ocorreu. E digo mais, nem é o nosso objetivo superar a cláusula de barreira, é isso que você tá tentando dizer na próxima eleição. Fez uma live ontem de 1h50 quase, dizendo que é legal isso, não é crime fazer isso. Aí entra a questão, né? O cara pega 1h50 de live e ele reduz a... Não, ele disse que é legal. Pô, ele não disse só isso, né? Ele rebateu ponto a ponto, eu rebati ponto a ponto. O Kim fez a mesma coisa, o Renan. Pode ser legal, mas será que é ético? Será que, sabe, é algo que se esperaria de um movimento que vem moralizar a política, que vem para limpar a política das mamatas? Então, assim, aí é uma outra questão, né? Pode ser que seja legal, pode ser que esteja previsto na lei, pode ser que se possa fazer isso. Não.
A gente ia fazer algo que não tá dentro da lei pro Tribunal Superior Eleitoral dizer que o partido não pode existir. Sendo que, assim, já tem todos os registros sobre isso, é altamente fiscalizado pela Justiça a todo instante, Ministério Público, enfim. No fim das contas, deve-se fazer isso? Aí são outras questões também, que também pode disparar alertas de hipocrisia, né? Ah, não, nós somos aqui contra a corrupção, não sei o quê, e a gente tá botando um monte de parentada aqui que um dia vai ganhar dinheiro com isso. Talvez, não sei, a gente pode levantar questões aqui. E a outra questão também, e a outra acusação é de... Claro, aí a gente vai fazer exercícios de futurologia. Quem sabe um dia o Bafo de Embu possa voltar a fazer outros shows com a banda público-privada dele em eventos financiados com dinheiro público. Vamos fazer futurologia aqui então. E aí o MBL, a missão, não tem o direito de responder. As futurologias, né? Vamos chamar assim, outro nome pra dar pra ilação e mentira. De uso do dinheiro do fundo eleitoral para financiar o partido, que aí figuras, né, que já foram eleitas, do MBL, que se candidataram e receberam fundo eleitoral, doaram dinheiro para o partido. E aí também é uma acusação grave. Assim, acho que nem o que o Bafo Moura falou você entendeu. A suposta acusação, acho que nem diz sobre isso. É até difícil responder porque você está falando literalmente com o espantalho, né? Você criou um espantalho de algo que você viu por cima e tá aí dando a tua opinião. Então, assim, nesse caso aqui, me parece que não é apenas uma crítica de posições do MBL, mas também denúncias de supostos crimes que aí pode sim enrolar o Nando Moura bastante. Aí o MBL vai ter que lidar com isso e me parece, como eu falei, que eles pretendem processar o Nando Moura por causa disso, né? Aí entra a questão, né? Como eu falei, como um partido, ou um candidato a partido, como esse caso aqui, né, como um pretenso partido, lida com esse tipo de crítica, né? Então, assim, faz sentido que eles usem a máquina do grupo deles, né, do MBL, pra ficar tentando difamar o Nando Moura, ou destruir o Nando Moura, ou tentar acabar com a reputação do Nando Moura? Prove, então, faça o seguinte, Henrique Bugalho, prove que a máquina do MBL, ou seja lá o que isso significa, na prática, está difamando o Nando Moura. O Partido Missão fez uma nota absolutamente esclarecedora, rebatendo ponto a ponto. O que isso tem a ver com uma difamação do coitadinho do Nando Moura, que me chamou de filho da puta, que xingou a irmã do Renan no passado, que falou dos familiares dos outros, que fez doxing. Coitadinho, hein? Tadinho, hein, Henrique Bugalho? Porra, leva ele pra tua casa aí, cara. Faz sentido que, sabe, essas figuras utilizem canais institucionais, aqui entre aspas, né, oficiais do MBL pra isso, e aí é um outro problema, né? Então, assim, como eu falei, é o PT, por exemplo, o PT lutando contra o influenciador. Não é um político em particular respondendo a uma acusação, mas é um partido respondendo essas acusações, e aí me parece, sabe, muito... Olha, não precisa nem fazer uma pesquisa muito grande no Google, que você já vai achar várias vezes que o site do PT atacou o MBL, atacou pessoas do MBL, é só você pesquisar aí, ó. Anti-fake, MBL mente ao dizer que PT quer obstruir crédito para a Bolsa Família. MBL usa crachás irregulares para entrar na Câmara dos Deputados, que é mentira, deslavada. Kataguiri tenta se desvincular de Cunha e internautas não perdoam. Isso aqui é site do PT e tantas outras aqui. Se eu fizer uma pesquisa mais aprofundada, eu vou te mostrar 1 milhão de vezes que isso aconteceu. E pra mim, assim, não tem nenhum problema. Acho que é do jogo. A gente ataca o PT, eles têm o direito de atacar de volta. Claro, se tiver mentira, fora da lei, etc., será processado, como já foram várias vezes. O que não pode é o que o governo PT já fez com o Kim Kataguiri, de monitoramento, né, de utilizar serviços de inteligência para monitorar as pessoas. Isso aí é bastante complicado, é criminoso. Sabe, muito rasteiro, me parece baixar muito o nível, me parece, sabe, como eu falei, banalizar o que é a disputa eleitoral e política no Brasil. É verdade, Henrique Bugalho. O MBL, a gente tá baixando o nível com o Nando Moura, né, que é um sujeito de alto nível, fez realmente um debate, somente uma crítica super construtiva, né, não tá atacando o familiar de ninguém, não xingou ninguém. Faça-me o favor, vai, acho que nem você acredita nisso. E que é, sabe, uma estrutura partidária possível, sabe, no futuro, possivelmente, mas eu não sei, eu acho que isso aqui demonstra o espírito do MBL, o modo como eles operam, o modo como eles respondem às críticas, eles que se mostram muito livres, né, livre expressão, a gente vai, sabe, defender o direito de todo mundo se expressar, o modo como eles respondem às críticas me parece bem pouco tolerante em relação às críticas, me parece bastante autoritário, inclusive. É mandar a cambada pra tentar calar a boca de quem está se opondo e expondo algumas coisas. Aí começa a mentira, né, tipo, o MBL mandou as pessoas falarem, novamente, então prova, então, que isso aconteceu, mostra aí alguma ação coordenada de ataque a alguém na rede social, isso é patético, cara. Isso é, assim, se você mentir sobre o MBL, as pessoas vão te responder. Se você mentir sobre sei lá, contra quem quer que seja, as pessoas que sabem da verdade vão te criticar por isso. Ponto. Não há ação coordenada sobre isso. É falácia. Inclusive a hipocrisia deles. Então, me preocupa ver essas figuras no jogo político do Brasil. Agora você chegou ao seu ponto, né? O que te preocupa é ver figuras do MBL no jogo político no Brasil. Beleza, aí, desculpa.
Aí você vai continuar lamentando aí da sua casa, porque sim, a gente vai estar na política agora ainda mais do que nunca, partido missão, então fique lamentando aí, cara. Eles, como indivíduos, né, em partidos distintos, eles têm uma zona, uma margem de manobra muito menor do que eles como um partido operando, né? Pois é, agora a gente vai ter muito mais margem com o partido missão a partir das próximas eleições. Deles, é o modo como eles operam, é o meme, é a humilhação pública. Se esse é o modo como eles operam... É o meme, é a humilhação. Esse cara não gosta de meme, hein, velho? Pô, cara, qual o problema do meme? Faz um memezinho de volta aí. Operam já como indivíduos, e nesse grupo também, né, nessa organização, imagina como vai ser quando isso aqui for um partido de verdade e eles estiverem usando, inclusive, dinheiro público para difamar cidadãos, para, sabe, humilhar publicamente críticos do partido. Ele trata o Bafo de Imbu como se fosse a crítica do seu João ali da padaria, que criticou algum projeto do Kim Kataguiri, né? Essa pessoa, coitada, tá sendo humilhada. O que não é verdade. O que a verdade tem um difamador contumaz, um mentiroso, um canalha, que parte pro mais baixo nível possível, que xinga de tudo que é nome, que já fez doxing, que faz acusações mentirosas, sendo respondido na mesma moeda por outro cidadão. Qual que é o problema nisso? Né? Você cria uma ficção do que tá acontecendo, já que você não acompanhou, e dá essa tua opinião aqui que, desculpa, cara, é uma opinião de realmente quem não sabe nada do que tá falando aqui. Você só tá enrolando, né, pra gerar uma visualização aí pro teu canal. Preocupar, inclusive, né? Porque me parece que isso aqui não é um desvio do MBL, é a tática deles desde o começo, né? Assim, o movimento nasce com esse tipo de procedimento. Eles nascem com esse tipo de recurso, com esse tipo de táticas que são bastante desleais, até onde eu compreenda, em termos de confronto. Em grande medida, a gente pode dizer que o debate público brasileiro está contaminado. Quem começou isso, quem elaborou as primeiras táticas digitais disso foi o MBL. Não foi Bolsonaro, não foi a extrema-direita, foi o MBL. O MBL começou isso já, sei lá, em 2015 já estavam fazendo isso. Então, assim, é de fato algo para poder parar e pensar, olha só, o negócio ainda vai complicar bastante quando eles entrarem como partido na disputa política. Então, assim, a gente vai ver isso em debates eleitorais, a gente vai ver isso em diferentes instâncias. Então, só para ressaltar e concluir aqui, por um lado, o Nando Moura tem todo o direito de criticar o MBL, ele está certo em fazer isso, inclusive, ele tem direito, ele, cidadão, tem direito de fazer isso, certo ou errado, né? O que ele disse do verdadeiro ou falso, ele tem direito de criticar o partido, o político, sei lá quem ele quiser, desde que não viole a lei, obviamente, e o MBL... O modo como tem respondido é preocupante. Claro, o modo com o qual ele faz as suas críticas construtivas de cidadão são super válidas, né? Todos esses xingamentos, tudo isso que a gente viu aqui ao longo do tempo é realmente super válido. O problema é a maneira como responde, né? O que você queria é que a gente apanhasse calado, ouvisse mentira, ouvisse calúnia, ouvisse xingamento e ficasse quieto. Só uma coisa, Henri Bugalho. Aqui não, velho. Aqui não. Enquanto eu tiver no MBL, enquanto eu tiver esse canal aqui, vagabundo, eu vou responder à altura, cara. Você tá fazendo suas críticas aí de quem não sabe absolutamente nada do assunto, eu vou te responder a mesma moeda. Apesar de estar falando algumas mentiras, aí você não chegou ao nível do Bafo Moura. Mas pra ele, vagabundo que resposta à altura. Esse canal vai fazer isso sempre. Pra mim, indica assim, um perfil complicado, para dizer o mínimo, né? E se essas acusações que o Nando Moura fez contra o MBL forem falsas, eles que processam o Nando Moura e aí vai pra justiça, né? Me parece um modo mais correto e, sabe, institucional para lidar com essa questão. Isso já está sendo feito, o Henri Bugalho. E mais, cara, deixa eu te dizer uma coisa. Não se resolve só assim. Uma pessoa, ela não te difama, ela não te xinga, ela não faz o diabo contigo na internet e, vamos só resolver da maneira institucional. Não, vamos resolver na arena pública. Ainda mais com um cara que tem 3,5 milhões de inscritos. Sim, vai ser respondido na arena pública, né? E quem tá no YouTube, quem tá gravando vídeo, quem é muito macho pra falar de dentro do quarto, tem que aguentar a pancada na rede social também. É aquela velha história, quem tem boca fala o que quer, mas também vai ouvir o que não quer. Esse que é o lance. Um partido sendo acusado de um crime, processe quem está acusando aí vão resolver isso na justiça, né? Não acho que seja tarefa de, ficar na rede social tretando com o influenciador. Me parece baixo isso. Não, então deixa o cara ficar te difamando, te atacando. Ô, Henri Bugalho, vai, para, nem você acredita nesse papinho aí. Bem, o que vocês pensam aqui sobre essa história? Vocês estão acompanhando por cima essa história aí? Como eu falei, eu tô bem por cima acompanhando, eu vi uns vídeos ali, eu fui vendo. Não, cara, você tá bem por cima, você tá bem longe, velho. Você tá vendo lá, da lua o assunto, que você não sabe absolutamente nada aí do que você falou, mas beleza. Aos poucos, o negócio tá escalando, eu tenho acompanhado meio de longe, tenho visto respostas nas redes sociais, não tenho me aprofundado nisso, nem quero, inclusive, não quero, mas vendo o último capítulo dessa história aqui, deu pra ver que foi bem longe o negócio e subiu bastante o tom. Você nem quer participar, mas na hora de gravar o videozinho aí pra farmar a visualização, você quis dar a tua opinião sem saber nada, mas beleza. Tá aqui a tua resposta, Henri Bugalho, pra qualquer outro também que estiver falando sobre esse assunto, eu vou aparecer aqui e vou responder, beleza? Beijos e abraços.